Professor, posso tirar a carteira de motorista nos Estados Unidos sem ter green card? Essa foi a dúvida da nossa aluna e espectadora Ana Freitas. É isso que nós vamos responder no vídeo de hoje e também comentar sobre a recentíssima lei do estado de Nova York que permite que pessoas indocumentadas tirem carteira de motorista. Mas aquilo que foi um sonho no final de 2019 pode se transformar num pesadelo. E é isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Roda a vinheta aí pra gente. Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu recebi uma dúvida da nossa aluna e telespectadora Ana Freitas. Olha lá. Professor, muito obrigado pelos seus vídeos. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado vocês pelo apoio, pelo incentivo aí de assistir os nossos vídeos e comentar e perguntar, que isso é sempre um prazer conversar com vocês. Professor, é possível tirar carteira de motorista nos Estados Unidos sem ter green card? Vamos lá, é possível sim, tá? Na maioria dos estados americanos, pelo menos os que eu conheço, não é obrigatório que você tenha o green card, ou seja, a residência permanente para que você tire a carteira de motorista. Agora, na maioria dos estados, é obrigatório que você tenha um status migratório válido. Certo? Como assim? Vou comentar com você o exemplo da Flórida, que eu conheço melhor. Então, na Flórida, hoje, se você chegou como turista para tirar carteira de motorista, você pode? Pode. O que você precisa? Tua carteira de motorista válida no Brasil, o teu passaporte válido, com o visto válido, e, claro, que você vai entrar nos Estados Unidos, você está com o teu visto válido, e você precisa da tua I-94, é o teu documento de entrada, você tira no site da imigração. Aí você vai até lá, solicita a carteira de habilitação, faz a prova teórica. Se você for aprovado, você pode fazer em inglês, espanhol ou crioulo, que é a língua falada no Haiti. E uma vez aprovado, você vai para o exame prático. E aí você passando no exame prático, você tira a carteira de habilitação na Flórida, mesmo como turista. E terá o prazo de validade da sua estada. Então, conforme a sua I-94, se ele te deu 6 meses, é 6 meses a validade. Se você regressa ao Brasil e depois, no ano seguinte, retorna, tua carteira não vai estar mais válida, mas você pode renová-la sem precisar fazer a prova. Então é assim que funciona. Agora, em alguns estados, como recentemente aconteceu em Nova York, são 14 estados, Nova York é o 14º estado, que permite que você tire a carteira de habilitação sem ter status migratório. Ou seja, eles não perguntam o seu status. Isso foi recente, final de 2019, dezembro de 2019, foi aprovada em Nova York esta legislação, inclusive dizendo que fica proibido os DMVs compartilhar informação de seu cadastro com qualquer órgão federal, com exceção de autorização judicial. Se tiver ordem judicial, aí ele vai compartilhar. Então, porque muitos estados nos Estados Unidos estão compartilhando informações da sua drive license com o ICE, com o Border Patrol, com a imigração e tudo mais. Então, Nova York, além de aprovar esta legislação, também proibiu essa comunicação. Essa legislação sofreu uma moção de um condado em Nova York e foi derrubada por um juiz federal, então começou a valer em Nova York, a partir do final de 2019. Então são 14 estados que permitem. Eu tenho a listinha de cada um deles aqui. Então a Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Novo México, Nevada, Nova York,
né? Oregon, Utah, Vermont e Washington, não Washington DC, o estado de Washington lá pertinho do Canadá. Então, esses são os 14 estados em que você pode tirar carteira de habilitação mesmo sem status. Agora, cuidado que tem algumas coisas importantes. Primeiro, a carteira de habilitação que você pode tirar é a Standard, ou seja, você não pode tirar carteira profissional. Então, para dirigir caminhão, por exemplo, isso não pode, mas você pode tirar a Standard, ok? E existem 3 coisas que o Dr. Witter me mandou para relembrar aí para vocês. Primeiro, não pode dirigir veículo comercial, como eu falei para vocês. O fato de você ter carteira de habilitação não te permite votar nem ser votado, porque para isso você tem que ser um cidadão americano. Inclusive, se você se passar por um cidadão e for votar, isso é um crime federal e você pode perder a possibilidade de ter um eventual green card no futuro. Cuidado com isso. E a drive license não é um caminho que facilita a legalização por qualquer hipótese. Então, não é o fato de você ter um documento válido nos Estados Unidos que você vai ter uma facilidade no seu processo migratório. Não tem nenhum impacto nisso. Agora, o que é uma coisa que deixou muitas pessoas felizes, né? Muitas pessoas, acredita-se que hoje tem mais de 500 mil pessoas que não têm documentos no estado de Nova York e foi uma correria para o DMV. Teve um final que talvez não seja muito bom. Olha lá, eu recebi essa semana uma notícia que foi veiculada na nossa newsletter do Witter Advogados, né? Tá aqui no descritivo aqui pra gente. Então olha lá. Governo quer barrar drive license de indocumentados. Chad Wolf, secretário de Segurança Interna, linha fina, já enviou um memorando para as agências federais sobre o assunto. Olha lá. Então, aqui a notícia vai falando sobre essa questão, que Nova York aprovou a legislação, e ele fala o seguinte: isso porque o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Chad Wolf, não está disposto a permitir que pessoas com status migratório irregular obtenham um documento e tampouco quer que seja restrito o compartilhamento de dados com as autoridades federais. Em um memorando enviado aos órgãos da agência, incluindo o ICE e o Border Protection, Wolf solicitou um estudo sobre as leis que afetam seus esforços de imposição para imigração e outras investigações sobre tráfico, contrabando de drogas e contra-terrorismo. Precisamos estar preparados, abre aspas, precisamos estar preparados para lidar e combater esses impactos na proteção de nossa pátria, diz o comunicado assinado pelo secretário Wolf. Continua a reportagem dizendo que o objetivo dos governos estaduais é aumentar o número de pessoas com seguro automotivo, o que evidentemente vai diminuir o número de acidentes que não tenham uma indenização, né? Melhorar a segurança no trânsito, uma vez que as pessoas vão fazer os seus testes e tudo mais, para poder estarem aptas a dirigir, e permitir melhores oportunidades de trabalho. No entanto, parece que o governo federal discorda dessas medidas, como disse o porta-voz do Department of Homeland and Security. Abre aspas. O governo Trump leva a missão de proteger a pátria muito a sério, mas essas leis tornam mais fácil para terroristas e criminosos obter documentos fraudulentos. Bom, então é exatamente aquela discussão que nós temos entre o governo federal, que está com o objetivo principal de restringir a imigração ilegal para os Estados Unidos e a cada vez mais apertar o cerco para o imigrante, e alguns estados da Federação Americana que têm sido um reduto de proteção aos imigrantes, principalmente porque dependem dos imigrantes e porque a maioria dos imigrantes que vão aos Estados Unidos, ainda que sem status, são pessoas de bem, são pessoas boas, dignas e trabalhadoras que fortalecem a sociedade americana. A Federação Americana
é muito semelhante à Federação Brasileira, com a grande diferença é que os estados membros da federação, elas possuem mais competência legislativa. Então, essa briga legislativa entre as leis federais e as leis estaduais, no meu entender, acredito que prevalecerá as leis estaduais, porque compete aos estados membros da federação legislar sobre trânsito. Ana, espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Eu sei que falava especificamente sobre Green Card e carteira de habilitação, mas eu quis aproveitar para aprofundar um pouco mais o tema. Espero que eu tenha ajudado também aos demais espectadores e fico aí à disposição se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentários, fiquem à vontade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, toque o sininho e deixe aí o seu like. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!